Evangelho de Lucas, capítulo 14. Se não me falha a memória, versículo 28 fala a respeito da parábola da providência. Se refere que quando Jesus disse: o homem, quando vai construir uma torre, ele não se senta a fazer os cálculos para ver tudo aquilo que vai gastar na construção, até o acabamento, para que não aconteça de faltar e ele se envergonhar. O homem sábio, ele age dessa maneira, se referindo mais ao próprio Deus, que antes que ele criasse todas as coisas, Adão e Eva, os céus e a terra, ele fez assim, ele fez o plano antes de tudo, como diz Isaías, o profeta Isaías. Deus anuncia o fim desde o início. Não significa que Deus está desde o início dizendo: o fim vem, o fim vem, o fim vem. Não é dessa maneira. Quando ele começou, ele já tinha escrito o fim. De que maneira seria o fim? E nada mudaria mais. Já estava tudo detalhado, do começo ao fim. Esta é a parábola da providência, que muitos, o cristianismo, não entendem, porque tem a Bíblia, a lei, mas não entendem. Porque se entendesse, pelo menos essa parábola, entenderia que Deus fez um plano e que ele detalhou tudo desde o começo até o fim. Quando criou Adão, quando ele criou Adão, onisciente, ele sabia que Adão ia pecar, mas já estava detalhado que seria assim: a morte entraria, e Cristo, que já tinha sido pré-ordenado antes da fundação do mundo, viria durante o plano para completar o plano. E se o homem entende isso, ele vai saber que não adianta fazer mais nada. Não tem mais nada a ser feito. Não depende de ninguém a vida eterna, mas do próprio Deus, que fez o plano desta maneira, detalhou tudo, até Cristo. E ele começou o seu plano, digamos assim, a sua construção, a sua torre, como Jesus disse na parábola. Ele começou a sua torre. E Cristo veio durante a construção e já colocou o acabamento.
ainda não foi inaugurada, está terminada nos mínimos detalhes, mas não foi inaugurada ainda, até que termine o último dia do reinado milenar de Cristo na Terra e o pecado não, a morte, porque o pecado foi tirado no acabamento, na cruz. A morte, ela foi lançada no lago de fogo, como disse Isaías, a morte foi tragada em vitória. Aí será inaugurada a construção. Todo ser nascido de Adão terá acesso a essa inauguração, eternidade. Isso não depende do homem, das suas obras, porque o Criador estipulou desta maneira. O plano foi feito desta maneira. Por isso ele permitiu que o pecado entrasse e que continuasse a procriação. Era para ser assim, porque de outra maneira, ele sendo o Todo-Poderoso, nada está fora do controle de Deus, ele teria parado não parado, mas não permitido a procriação, porque, pelo que entendemos, a procriação veio depois do pecado. Não entendemos tudo o que diz no começo, Gênesis, por exemplo. Tem algumas coisas que nós não conseguimos entender. Por exemplo, Caim. Para onde ele foi? Com quem ele se casou, sendo que ele era o primeiro filho? Quantos anos levou para que ele se casasse? Porque a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos e conheceu Eva. Gerou Caim. Na sua onisciência, para Deus não há futuro. Tudo está feito, está acabado. O homem participa das maravilhas de Deus. E ressuscitará no último dia. Porque tudo que nós somos hoje, o nosso estado irado, arrogante, orgulhoso, mentiroso, falho, em tudo. Tudo isso é consequência do pecado. E tudo isso fica no pó da terra. Porque o salário do pecado é a morte. O homem morre por ele não poder pagar a dívida com o pecado. A morte o mata, acabou. Ele ressuscita por Cristo, não por ele, sem pecado. Incorruptível, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, que é o capítulo da ressurreição, da primavera eterna.
E a gente vê as pessoas se debatendo tanto, tentando salvar almas para Cristo. Desde que começou. Talvez já desde antes de Martim Lutero, porque tudo aconteceu depois que Constantino, ele fez do cristianismo, com o paganismo romano, fez uma religião só. Mas o que a gente sabe é desde Martim Lutero constroem templos para salvar a alma. Porque não entendem a parábola da providência, mas entendem condenação. Condenação, julgamento. Se o teu olho pecar contra ti, arranca ou joga fora. Isso eles entendem bem. Mas a graça fica a desejar. Porque se o homem é salvo por ele próprio, pela sua fé, se a fé pudesse salvar o homem, ressuscitar, porque sempre diz salvar, dá a impressão de que está salvando do pecado. Nós somos salvos da morte, a morte eterna. Não somos salvos do pecado, porque continuamos pecador hoje ainda. Mas o pecado que habita em nós já não é mais para a morte eterna. Porque ressuscitaremos no último dia. É isso que entendemos da Bíblia. Nos Evangelhos da Graça, Romanos 5,18. Todas as epístolas da graça, o apóstolo Paulo faz menção de quem éramos, quem somos, o que seremos. Todos morremos em Adão e todos serão vivificados em Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo e com ele entrou a morte. A morte entrou por um homem e por um homem a ressurreição dos mortos, que é Cristo Jesus. Então são versículos, são passagens, quando a gente para pensar, entende que ninguém fica no pó da terra. Por um homem entrou a morte, todos morremos, e por um homem a ressurreição dos mortos, todos ressuscitaremos. Por Cristo Jesus, por um homem entrou a ressurreição, por Cristo Jesus, ressuscitaremos. Agora o grande problema, se a gente dá ouvido ao cristianismo, é o que vem depois da ressurreição. A condenação eterna. Aí a gente pergunta, né? Mas condenação do quê? Quando o apóstolo João escreve no Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, a condenação do quê? O pecado? O pecado já não existe. A morte já não existe.
condenação pelas obras. E o salário das obras não é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário das obras é o castigo. É o que Cristo ensinava no seu ministério. Para o povo dele, o povo que recebeu a lei de obediência. Então, o salário das obras é o castigo. E um castigo não é eterno. Por que Deus permitiria o homem nascer? Semente do pecado, para depois forçar ele a crer, a receber a Cristo, senão vai. Qual o propósito? Qual a glória de Deus nisso? Para o cristianismo, sim, é tudo isso. Mas para Deus, a glória de Deus, a graça, isso que é para isso nós vivemos. Deus permitiu que nós nascêssemos pecadores, para que o conhecêssemos, a sua graça, o seu amor maravilhoso, o amor pela sua criatura, que ele criou lá no Éden, do pó da terra, pó da terra. E Cristo deu a sua vida pelo pó da terra, para muitos, para ser condenado. Então a gente tem que ler a Bíblia e crer. Não adianta ler e não crer. Ler e crer.